E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para poder ensinar vocês a diminuir cerca de 15 graus ou até mais, dependendo do seu caso, do seu CPU. Eu utilizo aqui o Ryzen 7 5800X que está equipado com uma watercooler de 360mm. Então acaba que não é um problema para mim, na maior parte dos casos. Mas muita gente reclama que está com o CPU quente e não tem uma condição para poder gastar com um cooler, CPU cooler mais forte ou mesmo water cooler, certo? Então o método que eu vou utilizar aqui é o famoso undervolt, beleza? Vou fazer aqui um teste no Cinebench para poder ver as temperaturas e a pontuação que ele vai fazer em estoque e também rodar um benchmark do Rainbow Six Siege para que possamos ver as diferenças de temperatura e desempenho tanto em games quanto com o undervolt, para saber se vai ter ganho, se vai ter perda ou se vai se manter na mesma média, tá bom? Vou aqui deixar o celular quietinho e rodar o Cinebench, enquanto eu vou comentando algumas coisas aqui pelo HW Monitor, tá? Bom, podemos ver que o meu CPU ele trabalha aqui oscilando até mesmo a 1.5 volts, o que é muito e o que faz esquentar bastante. E a nossa frequência vai de 3.6 até uns piques em alguns núcleos a 4.8 GHz. Mas ele não segura isso justamente porque esquenta, beleza? Vou deixar aqui o teste rodando e vamos analisar algumas coisas. Ó, podemos ver que a voltagem já foi para casa do 1.3, fica nessa margem aí. Temperatura aí já batendo os 80 graus quase, né? Tá beijando ali, provavelmente vai bater. E a nossa frequência em todos os núcleos fica pela média de 4.3, 4.4 GHz. Certo? Ó, bateu aqui os 80 graus. E bom, com isso nós já temos a média do que fazer na BIOS. Vamos colocar uma voltagem menor do que 1.3, do que 1.33, né? E setar uma frequência mais ou menos igual a essa aqui. Eu já tenho uma frequência em mente, tá? Que é a que eu utilizo mais ou menos. Então eu vou explicar isso melhor depois do teste quando formos para BIOS. Ó, acabou de sair aqui o resultado. 5.500 pontos no Cinebench Multicore. Ficou bem aqui. Bacana. Então vamos lá, vou reiniciar o computador e vou colocar na BIOS. Estamos aqui na BIOS e bom, a BIOS pode variar de acordo com a fabricante da sua placa-mãe. No meu caso, a minha placa-mãe é da ASUS, então essa é a minha BIOS, tá? Mas no geral vai ser a mesma coisa, independente da sua marca de placa-mãe. Vamos aqui na aba Tweaker e vamos setar o nosso clock. Nós vimos lá no HW Monitor que o clock ficava lá entre os 4.4 GHz. Então no meu caso, eu poderia começar com 4.4 GHz e abaixar um pouco a tensão lá, até ver um momento estável. Mas eu já conheço o meu CPU, então vou colocar em 4.5 GHz, né, que é uma margem boa. E na parte de voltagem, vamos vir aqui, colocar em manual e digitar nossa voltagem. Ele ficava em carga com cerca de 1.33 de tensão, correto? Então nós devemos abaixar aquilo aos poucos. No meu caso, eu sei que o meu em 1.22 já vai ficar bem estável, certo? Beleza? Isso aqui é uma coisa de tentativa e erro. Eu não recomendo vocês colocarem uma tensão muito baixa, porque isso pode gerar instabilidade no sistema. Então, realmente, você tem que ver algo bacana. Eu poderia colocar em 1.2 aqui, ficar 1.5 volts abaixo do que o padrão? Poderia. Mas por questão de margem, eu coloquei um pouquinho a mais do que 1.2 para realmente não ter problemas. Então vamos lá, salvar tudo e vamos lá para o Windows, beleza? E bom pessoal, já estamos aqui no Windows, já com o HW Monitor aberto, Cinebench rodando ali, quer dizer, rodando não, aberto também. Mas já podemos ver isso aqui, ó. A tensão está em 1.25, oscilando para 1.20 e poucos, caindo aqui para 1.22, que foi o que eu setei, né? Podemos ver que ele oscila um pouquinho também. E com a frequência estável aqui em 4.5 GHz em todos os núcleos. Vamos ver como é que vai ser o teste do Cinebench, ver se vai aumentar desempenho ou diminuir desempenho, esquentar mais ou menos. Vamos lá ver qual que vai ser o resultado disso, né?
Lembrando que da última vez nós tivemos aqui um resultado de 5.583 pontos em estoque. Podemos ver aí que o CPU já começou a esquentar, segurando aqui também em 4.5 GHz, lembrando que antes estava na casa dos 4.3 GHz, né, durante o teste. E a temperatura chegou a bater 80 graus. Enquanto ali bateu 70, está segurando nessa margem de 69, 70 graus. Não sei se vai aumentar mais que isso, mas temos aí uma média de 10 graus a menos, tá? E com aí a frequência mais alta. Vamos ver o que isso vai influenciar no nosso teste de desempenho, né? Na pontuação final. E acabou o teste. Tivemos aqui a máxima de 70 graus, 70,8 graus, 71 graus, né? Basicamente. 10 graus a menos. 5.800 pontos no Cinebench, que antes tinha apenas 5.583. Ou seja, tivemos um ganho com a menor temperatura. Vamos ver como é que isso vai ser em jogos, tá? Porque aqui é o multicore atuando. Vamos ver o single core. Talvez a gente perca realmente um pouco de desempenho no benchmark de games, mas nada muito perceptível, tá? Eu vou colocar aqui Rainbow Six para poder fazer o benchmark do jogo e ver qual é que vai dar. E então estamos aqui fazendo o teste em games com o CPU em estoque, tá? Vou rodar aqui o benchmark do Rainbow Six Siege, que é bem rápido também, para que vocês possam ver o desempenho em games e comparar com ele em undervolt. Bom, saiu aí o resultado, 515 FPS com ele em estoque, tá? Resultado muito bom, mas vamos ver como é que vai ficar com o undervolt. E estamos aqui no Rainbow Six Siege, vamos fazer aqui o benchmark, mas eu acho que nesse jogo em si, nós não vamos ter uma diminuição muito grande na temperatura, tá bom? Isso porque esse jogo acaba sendo leve, mesmo que utilize bastante CPU. Então vamos lá. Mas eu escolhi esse jogo justamente porque mesmo não esquentando tanto o CPU, ele necessita muito de um single core bem forte. Então dá para medir bastante o desempenho. O CPU mais forte vai ter maior diferença aqui. Então vamos lá ver a diferença que vai fazer ao final do teste, tá? Bom, eu não me recordo qual a temperatura ficou em jogos da última vez. Eu não sei se ficou na casa dos 60, mas aqui nós fizemos o teste na casa dos 50 e poucos graus. Mas eu lembro que o FPS médio da última vez foi de 515. E nós perdemos aqui 3 FPS, mas, bom, é uma margem de erro, então pode ser que se eu passar de novo, dê a mesma coisa ou até passe do que deu da última vez. Mas a diminuição de temperatura realmente foi grande, tá? Eu tô achando que realmente ficou na casa dos 60 graus no último teste. Então, uns 10 graus de diferença tanto em estresse quanto em games, o que é bastante vantajoso. Então, essa é a minha dica para vocês aí. Para mim não deu muita diferença em games, a ponto de deixar em estoque, tá? E é por conta desse que eu utilizo desse jeito. Eu recomendo que vocês façam se vocês têm problemas aí com aquecimento do PC, de CPU, né?
Então é isso, se esse vídeo foi útil para você, comenta, deixa seu like, pode fazer perguntas que eu vou responder. E até o próximo vídeo e até mais.